Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Odontopneia. Hoje nós estamos aqui na nossa primeira edição, primeira de muitas, e nós convidamos aí a doutora Daniele Teixeira para a gente falar a respeito do que a gente está fazendo, do que a gente vai fazer e do que a gente já fez, né, doutora Daniele? É isso aí, José Roberto. Odontologia do sono é uma coisa que me convida bastante a pensar, a refletir, porque tem muitos dentistas hoje que procuram uma área para atuar na odontologia e quando fica sabendo sobre odontologia do sono não tem muito claro ainda de como avançar, né, nesse projeto, tem dúvidas, relaciona muito o que tem a ver ronco com o dente, dá aquele bug na mente e acontece que a doutora Daniele, a nossa convidada aqui, ela tá com a gente já tem aqui 11 anos, né, doutora? Exatamente, já há um bom tempo. 11 anos é uma vida, né, doutora Daniela? Muita experiência, uma casuística enorme já. Exatamente. E o interessante é que a doutora Daniela, ela veio aí de um passado um pouco assim, meio turbulento com dispositivos. Nem me lembro. E acabou que nós nos ajudamos. E é um prazer enorme estar aqui, em passar toda a minha experiência. E agradeço muito, porque a nossa jornada também foi bem, né? Eu posso falar com todas as dúvidas, tudo que eu passei durante todos esses anos, eu só tenho que agradecer quando a odontopneia chegou na minha vida, porque acabou todos os meus problemas. Vocês vão saber o porquê disso e o porquê que solucionou muita coisa. Que bom. Então, a minha trajetória com dispositivos intraorais já tem aí os meus largos quase 2 décadas. E a minha formação é a formação técnica de laboratório, de prótese dentária. Eu tive uma experiência muito vasta na área de dispositivos ortopédicos funcionais, dispositivos ortodônticos. Sou autor de 4 livros, muito conhecido a nível mundial. Nós fazemos um trabalho muito interessante dentro do discurso aí de designs, criação de peças. Hoje, o grupo das nossas empresas fabricam inúmeros tipos de produtos. E dentre eles, nós temos o dispositivo Odontoapneia, que é um dispositivo que tem os seus componentes validados na Anvisa, uns componentes que passam por todo um processo de aprovação, né? Quando a gente tenta registrar um produto na Anvisa, nós sabemos do que se trata burocracias. Exatamente. E essas burocracias é para o próprio bem do paciente, do dentista que está contratando aquele tipo de trabalho ali do laboratório, que vai ser feito um dispositivo que tem componentes validados. Esses componentes, para ser validados, doutora Daniele, a gente comentou aqui a respeito um pouco, a tamanha burocracia que eles pedem para a gente testes de validação de toxicidade, validação de tração, de puxada. E nada como a experiência clínica para a gente ver ali o quanto funciona e o conforto que isso dá para o paciente a ter todos esses diferença testes. Que isso faz quando você tem uma experiência muito negativa com outras coisas no passado que não teve uma validação, né? Quando a gente fala validação, a gente compara essas validações, são validações que realmente arremete ao dentista estar atuando numa linha de segurança e eliminar todas as dores de cabeça. Doutora Daniele, no passado, você lembra quando você estava perdida no discurso de dispositivos intraorais por tanto de problema que você tinha e você encontrou a nossa empresa, além de a gente solucionar os seus problemas, a gente se aproximou muito dentro de um discurso de amizade, né? E mais uma vez te agradeço muito por ter saído da sua cidade, vir aqui, tá podendo conversar com a gente e gratidão enorme. Esse pessoal que está começando na odontologia do sono agora, até mesmo um monte de dentista que já atua na odontologia do sono, que ainda não conhece o dispositivo odontopneia, ou seja, o conceito odontopneia. O dispositivo é um detalhe, o conceito odontopneia é algo que... É uma experiência. Sim. Você vai viver aquilo, você vai ver que realmente ele faz a diferença na prática clínica. É isso que eu gosto de escutar, porque os credenciados do conceito odontopneia, eles sempre têm esse feedback, falam, olha, eu imaginava que era
um dispositivo, mas aqui eu tô acompanhando já, e eu vi que tem a plataforma, que a gente tem lá toda a forma de se capacitar, e não é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças, igual esses cursos que a gente tem de extensão muitos meses, e depois lá no último módulo que vai falar sobre os dispositivos, etc e tal. Então, assim, conta pra gente como que você começou na odontologia do sono e como que você chegou aqui na nossa empresa. Então, o que me fez procurar, né, o José Roberto foi de tanto tropeçar. Como que foi esses tropeços? Porque, gente, o paciente chegava para mim, falava, doutora, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Eu pegava o aparelho e falava, meu Deus, por que que existe tantas fraturas aqui? Então, eu começava a me questionar, falar assim, poxa, eu quero uma paz tanto para mim, que sou profissional, como para o meu paciente também, né? E, antigamente, a gente usava o PM Positioner e esses aparelhos, eles traziam um certo desconforto para o paciente, então ele sentia muita tensão muscular, atingia muita articulação temporomandibular, né? E o paciente, após meses, chegava no meu consultório e falava, doutora, eu tô sentindo isso, marcas, né, na região ali do bucinador. Então, eu chegava e falava assim, e quando eu descobri a odontopneia, eu falei, vou conhecer esse dispositivo. Por quê? Eu já via que tinha algo diferente nele devido à movimentação. Então, quando eu vi que já tinha uma certa liberdade em movimentar o nosso corpo móvel maxilar, que é a nossa mandíbula, que isso é um fator primordial, porque quando nós dormimos, a gente tem uma movimentação fisiológica durante o sono, né? Então, eu falei, tenho certeza que vai dar certo esse dispositivo. Só que você não sabia que existia dentro de um discurso de designs de dispositivos intraorais uma forma de você ali qualificar entre o que era de equilíbrio anterior, não equilíbrio sabia posterior. O que era o equilíbrio e o que ele proporcionava ali fisiologicamente para o paciente. Então, para quem não sabe, essa parte de você falar, esse dispositivo aqui ele é qualificado como equilíbrio anterior, esse outro é de equilíbrio posterior. Bom, o que acontece? Dispositivo de equilíbrio anterior é aqueles dispositivos que tem uma pecinha entre o espaço interincisal, que é o odontopneia, são 3 mais conhecidos a nível mundial, que veio de uma escola mais europeia aí, que é o TAP, e também o ortoapneia, e depois veio o odontoapneia, que é uma fusão de dispositivos que a gente pode dizer assim, todos têm a mesma filosofia, né, que é promover a abundância dos movimentos de lateralidade e a abertura também vertical aqui, no sentido protrusivo, só abre no sentido protrusivo. Então, essa abundância dos sentidos de lateralidade você só vai conseguir com dispositivos que são de equilíbrio anterior. E dispositivo de equilíbrio anterior não tem a necessidade do toque na região posterior, ou seja, não há toque das placas na região posterior. E com isso, esse toque íntimo, né, de placa com placa, que é advindo lá daqueles dispositivos de equilíbrio posterior, que tem aquelas peças, os parafusos ortodônticos que são acoplados ali, são dispositivos improvisados com peças ortodônticas. E que acaba dando um volume ali pro paciente também, né? Então, aí o que acontece? Dentistas que atuam na odontologia do sono, que não tem claro o que são designs de dispositivos de equilíbrios anteriores, que não tem claro que o dispositivo que ele usa é considerado um dispositivo de equilíbrio posterior. Por que isso não é difundido no Brasil, não é difundido no mundo, não tem ninguém que fala sobre isso, né? Então, assim, a gente está aqui hoje nesse podcast para falar sobre os dispositivos, designs, sobre as trajetórias de vários profissionais que eu posso mensurar aqui durante, sei lá, 3, 4 horas, o que aconteceu, né, com o feedback dos nossos clientes. E você sabia que 90% dos clientes que vêm para a odontopneia são problemas que são clientes que vieram tudo dentro do mesmo discurso seu, que é se livrar do problema. Se livrar do antigo método. E acontece também do próprio paciente procurar alternativa na internet, encontrar um dispositivo, entra no nosso site, faz uma consulta com um dentista credenciado e aí substitui o dispositivo problemático dele por um odontopneia, feliz da vida. E aí quando o dentista dá por situação que perdeu o paciente, entra em contato
contato, ele descobre que perdeu o paciente porque já estava cansado de tanto problema. E quando a gente não conhece uma nova tecnologia, a gente acaba ficando refém daquilo. Porque em teoria você foi doutrinado com aquele dispositivo lá na sua escola e você acreditava que aquilo era só o mundo. Então você estava meio que assim, né, acreditando que só tinha aquela saída ali, né? Então, conta pra gente, doutora Daniele, assim, você teve os seus problemas, encontrou a gente, substituiu inúmeros dispositivos, que eu tô explicando que é o que você me passou, que a gente tem acompanhado, e depois disso... Então, como especialista em ortopedia funcional dos maxilares também, e ortodontia, me impulsionou, né, a entrar nessa área da odontopneia. Então, assim, como eu entendo muito da função mastigatória, muito do crescimento ósseo facial do paciente, então, o que me chamou a atenção mais, eu vou colocar aqui em pauta, foi o meu marido. Eu coloquei o aparelho nele e ele usou todos os aparelhos, todos. Então, assim, eu vivi isso na minha casa e coloquei ele. Então, quando eu tinha o método antigo, coloquei nele e ele sempre se queixava de dores, tensão muscular, não tinha como fazer os movimentos laterais, né? E ele e o que me chamou a atenção é o quê? Não conseguia nem falar uma palavra direito. Mas ali tem o PM Positioner que tem aquele joguinho ali, limitado. Limitado, fazia só um movimento muito pouco. As pessoas confundem esse joguinho limitado com um movimento de lateralidade. Na verdade, esse joguinho limitado, ele oferece uma resistência que convida o paciente em vigília, ou até de forma inconsciente, ficar resistindo ali nessa limitação. E aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que quebra. Sim, né? até que quebra. E quebrou. E o que é mais engraçado, qual casal que não vai dormir e que não conversa pelo menos uma palavrinha, José Roberto? E consegue conversar com o PM Positioner? Não consegue. Fica falando meio que a língua torcida. Exatamente. Consegue abrir a boca para tomar um copo d'água ali durante De jeito nenhum. Não consegue. De maneira alguma. Então, assim, quando eu conheci a odontopneia, todos esses problemas acabaram. Todos mesmo. Não teve que fazer ajuste. Ajuste é um outro ponto muito importante, nós vamos falar aqui, que é a prática clínica, né? Quando o aparelho chega, a gente vai instalar no paciente, meu Deus do céu. Quando eu usava o método antigo, ia colocar nada de encaixar. Agora, com a odontopneia, coloca... Paciente, morde aí, coloca... Encaixa que nem uma luva. Então, assim, maravilhoso. Os problemas literalmente acabaram. E outra coisa, o paciente, quando você não tem um método totalmente eficaz, ele acaba duvidando do seu profissionalismo. Isso é muito ruim. O que os nossos clientes sempre queixam, falam, olha, o paciente já está duvidando aqui, né, da minha autoridade. Exatamente. E tá achando entra que em questão. Começa a criar um atrito entre o profissional e o paciente. E o tanto de tempo que você perde na cadeira tentando resolver isso. O que eu vejo hoje, que tem programa de curso hoje, de atualização, de imersão, que fala lá assim, no nosso curso você vai aprender a consertar dispositivos. Nossa. Eu posso até fazer um corte aqui depois e colocar aqui na edição do vídeo. É um curso que eu não queria fazer. Não. Porque, olha, eu fico pensando o seguinte... A odontologia do sono, dentro da medicina do sono, o que é que um dentista, qual que é a forma que ele tem que respeitar, que ele tem que atuar sem confrontar a medicina do sono? O dentista que ele se considera um dentista do sono é aquele que não confronta a medicina do sono dentro do discurso diagnóstico. O diagnóstico sempre vai ser de origem médica. Então, o que acontece? O que a odontopneia propõe? Propõe que esse dentista que está começando agora, ele vai simplesmente atuar na odontologia do sono de uma forma segura, ele vai saber interpretar o diagnóstico médico para saber se realmente esse diagnóstico médico dá indicação, você entendeu? Não para isso, para o dentista poder conseguir colocar esse dispositivo. Aí depois a odontopneia capacita também, né, esse profissional a fazer toda a parte da anamnese clínica odontológica para ele descobrir todas as limitações clínicas odontológicas que o paciente possa ter, né, para declinar a indicação do uso desse dispositivo. Então, esse dentista, ele aprende tudo isso. Quando você entrou no nosso sistema, a gente não tinha tudo isso organizado, estruturado ainda. A gente tinha um dispositivo para oferecer. Aí isso foi 11 anos atrás. Sim, Hoje a odontopneia, ela oferece um conceito. Ela tem uma forma de capacitar né, o dentista. Existe um trabalho que a gente respeita muito entre o dentista e a medicina, o grupo multidisciplinar.
Eu não e vou os lá. profissionais que entram ficam encantados. Sim. É uma experiência incrível. Eles falam, olha, eu tava assim, já decidido a fazer um curso de 18 meses. Eu ia ter que viajar todos os meses, uma parte ia ser online, outra parte não. Na programação tava falando sobre fisiologia do sono, um monte de coisa da parte científica de sono. Aí eu observei que tudo aquilo que estava no programa daquele curso era um programa que era capítulo de livro de medicina do sono, era coisa que eu só ia, o que eu ia precisar de ver mesmo era quase os últimos 3 módulos ali do curso, que era a mão na massa mesmo, da parte de gestão clínica operacional do dispositivo, dessa parte aí de avaliação e limitação de que as limitações clínicas odontológicas, das limitações médicas. Então, a Odontopneia, ela respeita essa linha, que é o dentista atuar na área da odontologia do sono, com a área, assim, tranquila, de segurança, sem meter o bedelho na medicina do sono, no diagnóstico, né? Depois que o paciente tem diagnóstico, que tem condições de realmente usar o dispositivo, você sabe que vai ter uma precisão, né, dos resultados, aí faz um novo exame de polissonografia para fazer o controle, depois você libera o paciente e pode controlar o paciente de tempo em tempo com biologics, né? Não vamos iniciar tratamento ali baseado dentro de um discurso que o dentista é capaz de fazer o diagnóstico do início ao fim sem ter a passagem do grupo multidisciplinar, do médico, de um otorrino, etc. e tal. Que é o que a gente anda vendo aí, que os cursos andam explicando. Não, você consegue solucionar isso tudo, tal. Então não é porque se o seu paciente for lá no médico, ele vai roubar o seu paciente para colocar CPAP e tal. Então não é aí que a Odontopneia quer entrar, né? E é isso que a gente sempre reportou a você. E você sempre se deu bem com o nosso dispositivo. Exatamente. E é isso aí, é a gente associar, né? Porque é um fator que envolve várias profissões e a gente tem que saber respeitar e diferenciar onde que cada um vai envolver em certo fator, onde nós iremos proporcionar para o paciente aquele controle, né, adequado da respiração dele. Porque um paciente também, ele pode ter todos os fatores médicos, como desvio de septo, obstrução, e tudo isso tem que ser analisado e juntamente com o aparelho a gente pode, né, trazer uma qualidade de vida excepcional para esse paciente. Boa colocação. Olha só uma coisa que realmente preocupa a gente da Odontopneia. No passado, não tão distante assim, 6 anos atrás, nós tivemos uma situação aí que foi um dentista que se credenciou, mas ele não atuava de uma forma super criteriosa. Então, esse dentista, ele tinha muita gana de colocar dispositivo simplesmente porque o paciente queixava que era um roncador. E aí, esse dentista, ele fez as moldagens, preparou, fez o dispositivo, instalou, etc e tal. Teve ótimo resultado inicialmente e tal. Depois começou a queixar que o paciente começou a roncar. Quer dizer, o paciente dele tinha um câncer na garganta. Olha só. O dispositivo mascarou o câncer. Inicialmente teve um bom resultado. Depois, simplesmente, esse câncer cresceu de uma forma tão significativa que já estava tarde demais e o dispositivo foi o principal vilão da história porque mascarou o problema. Então, se não tem uma equipe multidisciplinar, não passa por uma avaliação como o otorrino, né? Porque até final de contas, a gente não pode ser hipócrita que existe um dispositivo que é mais eficiente do que o outro dentro de um discurso generalizado, porque todos atuam e trabalham na mesma filosofia, que é o avanço da mandíbula, o aumento da dimensão vertical. Isso vai ampliar o espaço fisiológico, né? O confluente vital, ele fica ampliado, gera uma passagem de ar, oxigênio no cérebro, etc e tal, resolve. Mas aí esse avanço mandibular que está sendo feito. E atrás disso tem o que é mais importante, a capacitação do profissional odontólogo em saber diagnosticar corretamente o perfil padrão facial daquele paciente para saber o grau de avanço que vai ter. Então, isso é fundamental para o sucesso do tratamento também. Que entra dentro do discurso. Porque muitas pessoas acham que coloca o dispositivo e pronto, os problemas estão resolvidos. Não, o paciente é para o resto da vida, tem acompanhamento que vai ser inicialmente determinado período, depois você vai dar uma alta para ele de um semestre,
semestre, aí ele vem, tem que fazer um novo exame de cefalometria, vai acompanhando, fazendo a comparação de cefalometria anual, anualmente repete polissonografia, volta a passar nos profissionais, então ele sempre tá com você até chegar um momento que tem que trocar o dispositivo de novo, né, por um novo, porque aquele dele ali já tem a vida útil um pouco meio que condenada. E o importante de tudo é que os dispositivos sempre estão aí em evolução, na base, na matéria-prima da base, e agora a gente está no fluxo digital que está muito aguçado, e a gente pergunta, né, o passado como era o odontopneia, como é a odontopneia hoje, o que mudou, e para onde que vai o odontopneia, né? Hoje você está usufruindo de tecnologia hard e soft, que é a parte interna macia, a parte externa rígida. Amo essa tecnologia. Eu vou falar assim, um termo engraçado, que tem o toque da tecnologia. Porque se eu souber que eu tô pra trás, eu já começo a me dar... Gente, eu preciso saber se tem algo melhor daquilo que eu tô usando. Então, quando eu comecei a usar essa placa, eu falei assim, meu Deus, até os pacientes falaram assim, gente, que macio, que conforto. Porque antes você colocava... né, ficava... tinha que fazer muito ajuste, né? E fora as trincas que dava quando tentava inserir, né? Agora não, acabou, nem isso, o que tem que deixar claro pro pessoal que não tem muita familiaridade ainda com os designs e tudo, que a base do dispositivo, que é a placa, é igual praticamente para quase todos os dispositivos. De acordo com a situação dentária, você vai elaborar a base. Uma pode ser de resina acrílica, pode ser de placa hard soft termoformada, em placa em máquina de pressão positiva. E antigamente era só rígida, né? Ou usava aquelas placas de PETG que o pessoal chama de acetato, colocava acrílico, ou 100% acrílico. Hoje existem muitos materiais, aí já está numa transição para o digital, com as resinas que são impressas, ou resinas sinterizadas também, que são essas resinas tipo nylon, que já tá bombando na Europa. Tem muita coisa para evoluir. Nós já temos versão do dispositivo odontopneia já impresso em nylon, etc e tal. Olha mas aí, já tá escondendo mais tecnologia. São protótipos. Já quero saber. Você vai mexer no toque agora da tecnologia da doutora Daniele. Ainda é protótipo, né? Tá em fase de desenvolvimento, os protótipos. Já quero. O que acontece? Tudo que modifica tem que ser comunicado com a Anvisa, porque o projeto inicial, ele parte de uma premissa que você registrou, fez o processo do produto lá. Depois, se tem alguma alteração, você tem que fazer ou um novo registro de um produto novo, você coloca odontopneia plus, odontopneia tal, ou você faz um incremento no registro, porque não pode soltar uma versão nova. Entendi. Né? O sistema odontopneia, inicialmente, a alma dele, do espaço interstiçal, era uma pecinha de fibra de vidro injetada. Depois nós passamos ela realmente por um sistema aqui, ó, sinterizado, aço sinterizado. Que foram feitos todos os testes, né? Isso, a boquinha desses tubos, você tem um formato afunilar, que é tipo um funil, a boca é mais aberta, a parte do meio é mais estreita, que garante, então, até esses movimentos aqui, ó, de básculas. Não, e outra coisa, José Roberto, o manuseio do profissional com o dispositivo é muito simples, né? Então, é incrível. O que eu acho mais incrível dentro do dispositivo odontopneia, não tem índice de problema. Não, e não tem, assim, a gente pega e fala assim, é isso. Esses dentistas que são resistentes, eles falam, nossa, é tão minimalista que fica parecendo que não funciona, que não presta, que não é bom, porque não tem aqueles componentes que impressiona, que enche os olhos, que parece até que agrega valor para vender mais caro, aqueles parafusos, aquelas coisas monstruosas. Não, na verdade, você sabia, Daniela, que uma das principais queixas que eu tenho de dentistas que usam outros dispositivos é que o paciente se aventura a ativar aquele parafusinho lá na casa lá e vai ativando e ativa de forma simétrica, vai mais para um lado, mais para o outro, e aí cria um problema articular, um dano na articulação. Não, aí a iatrogenia severa, porque se você ativa de um lado, ativa do outro, você vai, a DTM já tá instalada, o paciente, ele pensa, eu comecei a roncar de novo, eu pesquisei na internet aqui que se eu avançar mais a mandíbula, um pouquinho, aí ele vai lá e se aventura e faz isso. Grande parte dos pacientes fazem isso. Existe um índice muito grande de paciente que abandona o profissional, porque esse profissional, ele instala o dispositivo e ele esquece do compromisso de acompanhar esse paciente, ou seja, de chamar, porque
inicialmente resolve bem o problema. Exatamente, tanto que o nosso tratamento, ele exige um acompanhamento inicial, né, pra gente ver como que o paciente está se portando com o uso do dispositivo e ver como que tá o dia a dia dele, ele relatar pra gente, não é só instalar e tchau. Até porque cada caso é um caso, tem paciente que você some com o ronco dele, mas ainda ele continua tendo umas apneias, você tem que fazer um exame de controle para saber se o objetivo principal foi alcançado, que é zerar a apneia dele. Exatamente. E diminuir a circunferência cervical, ver se o paciente está fazendo uma dieta adequada também, que isso associa, né, ao tratamento e que dá grandes resultados. Então, sim, a partir do momento que o paciente deixa de roncar, diminui a apneia, ele consegue entrar numa fase de um sono REM mais elevada, produzir hormônio de melatonina, ele começa então a controlar um pouco da questão hormonal, ele começa a emagrecer de forma assim natural. Nossa, José Roberto, eu amo associar esse tratamento da odontopneia com a medicina integrativa também, sabe? Porque o paciente, hoje em dia, ele não sabe como que tá comportando o organismo dele. E hoje em dia, cada dia você está nos seus 40, 50, 60 anos, você tem que ver essa parte hormonal também e que é primordial. Então, isso tudo a gente aborda na nossa capacitação. Para quem não entende o que é capacitação odontopneia, o conceito odontopneia, ele embarca aqui nessa caixa aqui que o credenciado recebe. É uma caixa que realmente tem aqui já uma boas-vindas, que é um certificado de credenciamento, e tem um cartão aqui com o login que ele faz na nossa plataforma e senha. Lá ele vai ter todo o treinamento e lá a gente fala sobre essa parte de designs, dispositivos, explicando sobre como comparar um com o outro, etc. Até chegar na parte lá, que é a parte de gestão clínica operacional do dispositivo, e tem essa parte de controle, instalação, controle, e também essa parte de interação com um grupo multidisciplinar. Porque esse grupo multidisciplinar, muitas vezes o aparelho, ele precisa ele entra dentro de uma fase ali, e quando você faz ali a primeira titulação, e você vê que esse paciente precisa de perder um pouco de peso ainda para ganhar um pouco de mais resultado, você pega um profissional na área de fisioterapia respiratória, leva esse paciente para fazer exercícios respiratórios com um acompanhamento profissional, né? E tudo vai mudando, ele vai para endocrinologista, ele começa a perder, então ele começa a criar uma situação de ânimo, porque ele tá vendo que as coisas realmente tá funcionando, mas o gatilho, né, foi o primeiro, os primeiros resultados do dispositivo. Exatamente. Porque ele começou a se sentir melhor, acordar, ver que a qualidade de vida dele tá melhorando, ele tem mais disposição até para praticar um exercício físico. Exatamente. E tanto quando você usa o dispositivo da odontopneia, você até emagrece mais rápido. Eu percebi isso em todos esses anos dos meus pacientes. Por quê? Porque quando você tem obstrução das vias aéreas, você deixa de enviar oxigenação, então isso atrapalha todo o seu mecanismo, entendeu? E fora que nós vamos entrar nessa questão ainda, né, Zé Roberto, que são as consequências da obstrução aérea e o que ela proporciona para o paciente. Então, a doutora Daniele fala quando você usa os dispositivos da odontopneia sem querer denigrir a imagem do outro, porque o outro acaba que não usa. Nossa, a gente agora tá entrando em emagrecimento, o pessoal vai ficar louco, vai falar assim, eu quero usar isso para emagrecer. São pouquíssimos os pacientes que usam os outros dispositivos por conta que é rígido, que tem problema de quebra, então acaba que você não usa muito bem o outro dispositivo. Então ela fala, quando você usa o dispositivo da odontopneia, porque o paciente realmente consegue usar por conta dos movimentos, a adesão ao tratamento, ao controle, é muito maior quando comparado a esses outros, porque tem pacientes disciplinados e tem pacientes que não são disciplinados. Qualquer dispositivo intraoral, inicialmente, ele é desconfortável por conta do volume. Tudo que coloca só que se você segura os movimentos dele natural, veja bem, todo mundo que usou dispositivo intraoral, tipo PM Positioner, Clearway, uma série Sonomed, etc e tal, e teve o seu dispositivo substituído por odontopneia, o paciente ele fala, por que não me ofereceram isso como primeira opção no início? Exatamente. Então, assim, hoje tem muitos professores de cursos de formação de odontologia do sono que não oferecem odontopneia, nem fala que existe.
Porque nós já entendemos que eles enxergam a Odonto-Apneia como uma empresa concorrente, porque a gente simplesmente é gestora de um dispositivo que tem registro sanitário, que é um dispositivo que está em 17 países, validado, você entendeu? Que tem mais de 100 mil casos já rastreado por lote, ou seja, a fábrica entrega pra gente um lote do dispositivo. Todas essas peças que são comercializadas tem que ter no número da nota fiscal ali, aliás, tem que ter na nota fiscal o número do lote. Então a gente vai fazendo a rastreabilidade do lote e hoje a gente já atingiu o número de 100 mil unidades de dispositivos das peças pré-fabricadas vendidas. Olha, então quer dizer, um dispositivo que já tem 100 mil dispositivos no mercado, que foi vendido, que já foi transformado nas placas... É qualquer dispositivo? Não é qualquer dispositivo. Não é, com certeza. Nós estamos falando de um dispositivo que está bombando na Europa, na Itália, por exemplo, é o coração hoje. Tem os melhores profissionais da odontologia do sono envolvidos com o nosso discurso do Odonto-Apneia. E no Brasil nós temos algumas pessoas, alguns professores ainda, que dificultam o acesso dos alunos. Só que é assim, coisa boa, realmente as pessoas encontram logo e aí sai do curso e tem aquela sensação que foi um pouco meio que enganado, tem um pouco de arrependimento porque gastou um dinheiro com aquele curso, né? E aí entra no Odonto-Apneia, assim. Você se sentiu assim? Sim. É, você já me falou. Por isso que eu tô comentando aqui. Conta pra mim, você conta pra eles que estão assistindo, porque eu já sei. Você fez um curso? Fiz um curso e... Você viajava? Viajava pra ir pra esse curso. E era de avião? Era. Pagava hotel, Sim. Não ficava na casa de amigo. Não. E eu sei que você aprendeu a usar... Foi um bom investimento. É, porque também te devolveu, abriu as portas, né? Foi como se fosse, assim... Mas assim, eu tô falando, foi um bom investimento. Só que aí depois, né, eu vi que algo estava... muito próximo a mim, que foi muito melhor do que esse investimento. Aquele ditado, algo de certo, mas que algo de errado não estava certo. Sim, exatamente, bem por aí. Que bom que você evoluiu dentro do conceito, você não foi aquela pessoa que realmente se rendeu dentro de um discurso de doutrina do dispositivo, etc. E tal. Você não foi doutrinada, né? Sim. Você não foi, tipo assim, no cabreço, você simplesmente... procurou algo que resolvesse o seu problema e encontrou. Exatamente. Né? E esse curso que você fez, o que você... fez lá, você aprendeu a construir o aparelho, aprendeu a gestir a titulação, você acompanhou pacientes na clínica, no curso, foi quanto tempo? Sim, a gente teve, né, a prática clínica durante o curso, e se eu não me engano, faz um tempinho, eu acredito que foi 1 ano e meio. De curso? E aí, logo após, eu já estava instalando bastante dispositivos. Agradeço, porque assim, foi uma experiência, porque é tropeçando que depois a gente alcança objetivos maiores, né? Então, eu vi que os pacientes se queixavam muito. O problema maior que eu já disse era a quebra lateral. Isso aí foi, às vezes, em 1 ano, o paciente usando tinha 5, 6... O seu marido usou muitos modelos diferentes. Sim, usou. Você mesmo chegou a tentar modificar inúmeras vezes com outros laboratórios, com a ideia dos técnicos de coisas de recurso que poderia ser feito para ver se minimizava. Exatamente. Você me contou também que achava que o técnico que não era bom, que o produto que ele usava, que o fio que ele usava não era bom. Você viu? Da mesma forma que a gente pensa sobre o laboratório, os pacientes pensam de nós. Então, a gente fica numa saia justa que fala assim, meu Deus, a gente precisa de algo que... tanto o paciente como a gente tenha um sucesso aí então, eu acho que eles jornada, mexeram nesses dispositivos, porque a princípio, um dos mais conhecidos no Brasil era um que tinha um fiozinho que encaixava dentro de um tubo telescópico por vestibular. Sim. Isso aí bombou uns 10, 11 anos atrás. Aí eles tentaram melhorar, colocaram um parafusinho ortodôntico ali, tipo como se fosse um disjuntor maxilar no sentido sagital na lateral. Depois desmontaram um parafusinho daquele ortodôntico da Morelli, colocavam um fio dentro e falou, esse daqui é o fulano de tal, modelo 2. Criou um jogo lateral. Não é um movimento de lateralidade, é um jogo limitado. Sim. Melhor que não tivesse. Melhor que fosse literalmente 100% rígido. Porque quando tem esse joguinho, ele convida o paciente, até mesmo em vigília, né? Fazer essa movimentação, porque ele sabe que é limitada, e aí fica tentando mais movimentar, porque tem um pouquinho de jogo, não é tanto assim,
acaba que, mais uma vez, força as estruturas. E como esse dispositivo ele não permite abrir a boca, na hora que o paciente faz aquela tentativa de abrir a boca, ele faz tec. Aí esse encaixe e coloca, vai forçando esse fio ali ortodôntico, ele vai abrindo, vai distorcendo, né? Zé Roberto, outro fator importante que eu passei, que eu lembrei agora, sabe o que é? Quando ele fratura o dispositivo PM Position, quando ele fratura ali na lateral, tem o risco de somente uma pecinha soltar. Broncoaspirar ela. Exatamente, o paciente engolir. Então, aconteceu... Aqui, doutora, saiu, tá na minha boca. Acontece, né? Entendeu? Eu não sou clínico, então esses feedbacks sempre chegam na gente. Exatamente. Que bom que não é uma coisa que de repente acontece e leva para um lado muito grave, mas as peças acabam ser grandes, o paciente acorda e percebe, né? E tira o dispositivo da boca. E o problema maior é o desconforto que isso causa, porque o paciente acaba que remove o aparelho durante a noite, põe do lado e não consegue usar, não dá... Tanto que quando eu peguei, deixa eu ver aqui novamente, tanto que eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui. Foi pegar ele e fazer assim, ó. Deixa eu ver se tem algum perigo durante a noite, se quebrar alguma coisa aqui, você te engolir. Você sabia que esse dispositivo... Você pode procurar que não tem. A titulação dele é milimétrica e simétrica, porque você vai adicionando os elos, somente você consegue fazer no seu consultório, né? Você sabia, não é lógico que você sabe, eu tô explicando pra pessoa que tá ali do outro lado, que não conhece o dispositivo de equilíbrio anterior, que tem a forma de titular. Pra quem não sabe o que é titular é o fato de ativar, levar a mandíbula progressivamente, né, adiante, até você encontrar uma forma que realmente isso controle bem o ronco e zere a apneia do paciente dentro das limitações articulares de cada paciente. Até porque uma titulação de forma excessiva muitas vezes pode ser também uma forma de você desfazer, né, e voltar a esperar mais um tempo. Bom, enfim, o que eu acho mais interessante nesse dispositivo é que não é um dispositivo caro comparado ao outro lá, que tem os problemas, entendeu? Se você falar assim, qual que é a diferença de preço entre um e o outro? É uma coisa mínima, assim, de 20% dos preços que vem sendo praticado no mercado. E o que ele entrega é muito mais dentro do discurso que menos é mais. Não tem problema, já se pagou, entendeu? Nada paga a paz. Bom. E um fator importante que a gente pode entrar também nesse podcast é o fator do equilíbrio anterior e o que ele proporciona, né, para o paciente em relação ao outro. Porque o outro, ele induz o paciente a... mastigar uma placa contra a outra é prazeroso, né? Você tá na escola estudando e mordendo uma caneta, aquilo ali te convida a morder mais, a roer a caneta. Sim. Quando você tem duas placas em contato íntimo uma com a outra, você está em vigília, não dormiu ainda, a sua mandíbula está avançada e com a sua dimensão vertical aberta, qual que é a principal coisa que vem na sua cabeça ou de forma inconsciente que fala para você voltar a mandíbula em posição de origem? Exatamente. E como você não consegue fazer isso, você começa a lutar contra a resistência, você cria uma situação de movimentar para um lado, para o outro. Aí quando você não consegue, você começa a apertar uma placa contra a outra, porque você sente ela tocar na região posterior. Exatamente. Isso que eu tô falando é algo batata, porque quando você aperta uma placa contra a outra e solta, você cria uma pressão e despressão. Então é o quê? Você tá fazendo, induzindo as coroas dos dentes intruir dentro dos seus respectivos alvéolos. É do efeito tesoura, aqui tem muita pressão, então... Os primeiros dentes ali a perder o contato são os segundos molares, que são os efeitos colaterais também advindos dos alinhadores. E acaba diminuindo a dimensão vertical desse paciente. Isso, e isso a médio e longo prazo, essa perda da DVO, da dimensão vertical, afeta a questão articular. Isso é um efeito colateral. Exatamente. E já um dispositivo que tem equilíbrio anterior, a região posterior não toca. Não toca, ou seja, os dentes estão envolvidos por um material que é a placa, esses dentes não vão extruir, porém, entretanto, você não tem uma placa que toca na outra, você está com os planos oclusais isolados, desligados da questão ali de você falar, nossa, deixa eu apertar uma placa contra a outra, porque eu estou sentindo aqui. Exatamente. Até tanto é que quando você faz um movimento de abundância para um lado e para o outro, para a direita e para a esquerda, no ato de instalação você checa ali, porque um lado de
trabalho ali, de balanceio. Um lado que você faz o movimento direito, o que acontece? Diminui e o outro abre. Exatamente. Então, você olha o ajuste e vê se não tem nenhuma interferência dentro do movimento de lateralidade, porque oferece muita abundância. Exatamente. Se tiver alguma coisinha, você tira, né? Para não ter nem toque prematuro, né, doutora? Sim. E essa prova social que a gente tem na experiência, eu que falei, meu marido há anos usa, a gente vê nitidamente que esse equilíbrio anterior, ele traz muito mais conforto para o paciente. Equilíbrio anterior é a evolução dos dispositivos de equilíbrio posterior. Tanto é que a Europa se acordou para isso. Olha isso. Né? E o que acontece? Você que é um dentista, que já usa dispositivos intraorais nos seus pacientes, tá gostando desse podcast, eu te convido, substitua um dispositivo problemático do seu paciente por uma odontopneia, ele vai te dar o feedback. Ou seja, faz para sua própria boca, compara, faz um PM Positioner 2 para sua boca e faz uma odontopneia. Você que está num curso de odontologia do sono em qualquer lugar do Brasil, que ainda tem 1 mês, 2 meses, 3 meses que começou, faça para sua boca. Para a questão assim de testemunho social mesmo. Prove na sua boca a dinâmica entre os dois dispositivos. Um de equilíbrio anterior e um de equilíbrio posterior. E você vai lhe dar o próprio feedback, porque um profissional da área, um dentista, não tem ninguém melhor do que ele para sentir intimamente o dispositivo na própria boca. Você não tem o seu dispositivo no seu consultório para mostrar para o paciente, você põe na sua boca para mostrar para o paciente como que funciona? Sim. E quem que não tem um familiar que não ronca hoje em dia? É impossível. Presenteia, né? Faz uma experiência aí. Sabe que a odontopneia tem um projeto de marketing, né? E esse projeto de marketing ele contempla uma campanha dentro do consultório do dentista, nós chamamos de campanha interna, aonde nós convidamos toda a equipe do dentista a fazer uma reunião com a gente, um meeting, aonde nós vamos instruir como a auxiliar, como a recepcionista, até top. Mesmo a pessoa que faz a gestão financeira, a desenvolver essa campanha dentro da clínica, abordando os pacientes de uma forma super cordial, explicando para eles sobre a campanha que está sendo realizada, né, contra a apneia obstrutiva do sono. Sim. E começa assim, a recepcionista, quando o paciente ele vem remarcar ali, marcar o retorno e tal, olha, aqui na clínica, a doutora Daniele está fazendo uma campanha contra a apneia obstrutiva do sono. Você sabe o que é a apneia obstrutiva do sono? As pessoas não sabem o que é a apneia. As pessoas acham que roncar é normal. Então, aí a gente pergunta, você sabe o que é a apneia obstrutiva do sono? Não sei. Então, a apneia obstrutiva do sono, ela caracteriza muitas vezes quando a pessoa está roncando muito forte. Então, o que acontece? Nossa, aí a pessoa de bate-pronto já tem na cabeça ali meu pai, minha mãe e tal. Então, o que acontece? A secretária, ela pega ali um folder desse daqui, retira, explica, né, quais são as características do problema, né, e explica o que é o ronco, o que é a apneia, e aí convida o paciente a aproximar o celular desse QR Code aqui, e através desse QR Code, o paciente tem acesso a um vídeo muito didático que explica tudo. E aí esse vídeo, a secretária já convida a encaminhar para umas 3, 4 pessoas do convívio social, da família, né? No intuito de ajudar, levar essa informação adiante. Exatamente. E conscientizar, né? As pessoas que roncar não é normal, gente. O dentista credenciado hoje, ele tem muita ferramenta, não só para poder ganhar dinheiro, mas para ajudar a melhorar muita qualidade de vida das pessoas, porque exatamente. Esse material, quando a gente fala que é um material de marketing, é um material de marketing que ele ajuda realmente, de fato, você conscientizar as pessoas de uma forma super didática, né? E realmente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Sim. Até tanto né, doutora Daniele, que a gente já descobriu outras formas muito interessantes de fazer esse convite. Você senta com o paciente. Sim. E aí explica como que você faz. O paciente chega no consultório, eu já apresento para ele como funciona o método, eu passo um vídeo para ele entender como que é, o que é a obstrução, o que causa a apneia do sono. Inclusive, eu tive um paciente, toda vez que ele sentava na minha cadeira para fazer algum procedimento clínico, caía no sono, dormia. Aí eu falei assim, fulano, olha, eu vou te passar um exame. Você vai lá, primeiro vai consultar com o otorrino. Esse é aquele que era magrinho, não tinha nem condições de ser apneico. Exatamente. Nem passava pela sua cabeça.
totalmente assíduo com atividade física, nada, porcentagem de gordura baixíssima, magro e caía no sono. E eu falei, vai lá, beleza, fez a polissonografia e quando eu vi 35 paradas respiratórias durante o sono. Ele, meu Deus do céu. Então, assim, e a apneia, que ela já é severa nesse grau, ele proporciona ao paciente também o quê? Diabetes. E esse paciente descobriu que tinha diabetes. Então... Começou a investigar, porque descobriu que tinha apneia obstrutiva, né? Exatamente. Por isso que eu falo assim, que nós temos que tomar muito cuidado, porque... por isso que eu tô focando aqui que ronco não é normal, pessoal, porque ele puxa hipertensão, diabetes, disfunção erétil, inúmeros fatores. A pessoa, ela perde a qualidade de vida mesmo, se ela não entra no sono REM. Então, é necessário o paciente ter um sono reparador. E hoje o fundamental da nossa vida é o quê? É o sono. Sim. Então, se a gente não tem uma boa qualidade de sono, a gente não tem ânimo para viver a nossa vida com o nosso familiar, desfrutar de lazeres, porque você vive cansado, você não tem disposição para nada. Por isso que é um fator que a gente gosta de associar várias coisas. Se a pessoa precisa de uma medicina integrativa, a gente já vai associar com o otorrino para ver todas as vias aéreas, se está tudo ok ou não. Então, é muito importante essa aula durante o pré-diagnóstico, essa consulta com o paciente de primeira... Eu gostei muito do vídeo que você mostrou pra mim, que você senta com os seus pacientes que não tem nada a ver com a apneia, sim, né? Você primeiro explica pra ele o que é a apneia, e aí você vai lá e fala, olha, você topa fazer um vídeo comigo pra você mandar esse vídeo pra todo mundo que você conhece na sua família. Sim. E aí você, esse paciente é aquele paciente que não tem apneia, é aquele que foi lá fazer o tratamento lá ortodôntico, sim, e você falou assim, olha, vou explicar pra você uma coisa aqui, uma campanha que eu tô fazendo, e você explica, a pessoa entendeu direitinho, depois você senta com ele do lado, fala, eu tô aqui com o meu paciente especial e tal, e eu acabei de explicar pra ele o que é a apneia, ele não sabia o que era a apneia, eu expliquei que quem ronca muito pode ter o problema de apneia, falou, meu pai, minha mãe, então vamos fazer um vídeo aqui junto. E você vai mandar esse vídeo aqui para as pessoas que você conhece, para mandar para todo mundo. E isso aí foi uma coisa bem legal, porque eu achei que te deu bastante resultado. E a gente viu lá no número de dispositivos que chegou lá na empresa, só seu para fazer lá nesses últimos meses, né? Sim. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? A Daniela tá fazendo campanha impulsionada no Instagram, como que pode tantos dispositivos assim, num único mês? E aí eu falei assim, daqui um pouco ela vai abandonar os pacientes de ortopedia, tudo, dedicar só à apneia. E isso acontece com muitos clientes nossos. Se dedicou a tanta área de odontologia do sono que foi fazendo uma transição assim de uma forma tão espontânea que hoje se dedica somente à odontologia do sono, só trabalha com dispositivo intraoral. E na Itália nós temos muitos profissionais que já fazem só isso. Trabalham exclusivamente. E sabe quem eram esses profissionais? Os que trabalham com DTM. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de conversar com os dentistas que trabalham com DTM, porque eles falam, esse dispositivo ele cria problema articular nos pacientes, eu sou especialista em DTM, etc e tal, e eu sei que cria. Eu falo assim, gente, olha, a proposta é você pegar aquele paciente que realmente tem a apneia obstrutiva do sono, que tem indicação de uso, que já foi feita a anamnese, o cheque articular, que não tem problema de DTM sintomática. E eu sou especialista em DTM, você Você inicia o controle, né, com o dispositivo intraoral, e se o paciente começar a ter algum tipo de sintoma de dor, você vai interromper o uso. Sim. Não é para criar um problema, é para você simplesmente entender que é melhor você ter um paciente, né, com algum tipo de efeito colateral, mas o paciente está vivo, Sim. do que você ter um paciente com a ATM perfeita morta. Então, a literatura mostra o seguinte, que os resultados, a qualidade de vida que os dispositivos intraorais oferecem, estou falando de todos os dispositivos, todos funcionam. O que a gente tem que entender é que qual que funciona melhor, qual que é mais confortável, e a proposta... Os efeitos colaterais, né? Então, a proposta do conceito odontopneia é essa, entregar praticidade, conforto, adesão, etc e tal, quando comparado aos outros. Mas o que a literatura fala? Que a qualidade de vida que se devolve para o paciente que usa o dispositivo intraoral
não podemos comparar, né, com a questão de um problema articular que vai ter. O paciente, ele convive com um problema articular, sem dor, ele convive. Agora, se o paciente tem as paradas respiratórias, até correndo risco de vida. Sim. E, por exemplo, os pacientes que usam CPAP, que não se adapta com o CPAP de forma alguma, mas consegue se adaptar com o dispositivo intraoral, não podemos considerar que é aquele discurso literalmente melhor do que nada. É um discurso realmente que você está contribuindo para que ele não tenha uma parada respiratória. Já abre uma quantidade suficiente para que esse paciente não tenha uma parada respiratória e que esse problema dele também não venha agravar tanto, porque afinal de contas, o tratamento ele é paliativo, é igual óculos. Você coloca, enxerga melhor, você coloca, dorme melhor. Então, muitas vezes, não é o padrão ouro, mas muitas vezes é um dispositivo que ainda devolve uma qualidade de vida para o paciente, mesmo que seja parcial, né? Exatamente. E esses pacientes que têm a apneia grave e não conseguem usar o CPAP, porque o CPAP tem que titular ele de uma forma que a pressão de ar positiva vai entrar muito forte. Gente, o dispositivo intraoral é muito favorável para essa situação, porque você coloca o dispositivo intraoral associado com o CPAP e a titulação do CPAP é bem diminuída. Então, aquele duto de ar de pressão positiva que vai entrar é muito mais suportável. Então, o paciente consegue se adaptar com o CPAP, esse que tem um paciente de apneia grave, usando o dispositivo intraoral, porque já vai abrir a passagem. Exatamente. Não tão o suficiente que deveria ser para zerar a apneia, mas como ele associa com o CPAP, então diminui bastante essa questão aí do desconforto inicial de um CPAP titulado com uma pressão de ar positiva muito forte. Eu conheço muita gente que desiste de usar o CPAP, que está com a apneia de mais de 100 eventos por hora, 70 e tantos por hora, porque titula o CPAP e a pressão entra muito forte. Muito forte. Então, com o dispositivo intraoral associado, também é uma ótima alternativa para ter adesão até mesmo ao CPAP, né? Exatamente. Você tem muitos pacientes que usam CPAP? Tem bastante pacientes que usam. E usa o dispositivo intraoral só para eventual viagem? Nossa, é isso que eu ia falar. Para quando você tem um lazer, olha que alternativa maravilhosa. Que a pessoa tem pacientes que não gostam de falar que usa CPAP. Tem preconceito? Principalmente o solteiro, que tá começando um relacionamento agora. Então, assim, quando você tem uma viagem em família, às vezes você vai dormir em outro lugar que não é a sua casa, eles não gostam. Então, assim, tem alternativa. Eu vejo muito discurso de viagem de avião, que não tem como pôr o CPAP. E sabe uma coisa que me contaram esses dias que eu não tinha muito relacionada ainda? É a questão do CPAP causar uma dependência, né? Porque parece que quando a pessoa não usa o CPAP, não usa nada, o sistema de defesa do corpo da pessoa fala assim, acorda, senão você vai morrer. Quando ele tá engasgando com o próprio ronco, acontece as paradas respiratórias, fala assim, acorda, senão você vai morrer. Quando você começa a usar o CPAP, começa a criar uma dependência. Às vezes tem um certo pânico, assim, né? Um distúrbio que a pessoa às vezes tem, fala assim, meu Deus, se eu não usar isso, eu falo a dependência porque o CPAP deixa a questão ali da autodefesa do paciente preguiçosa. Porque já tá na consciência, o subconsciente do paciente sabe que vai ter um ar que vai desobstruir ali toda noite, que é algo mais ou menos assim que eu posso, para melhor explicar. E depois de um determinado tempo de uso, de sei lá, de 3, 4, 5 anos, o sistema de defesa do paciente ficou preguiçosa. Aí eu acho interessante usar um dispositivo intraoral junto também, porque vamos supor que acaba a energia durante a noite. E aí não tem nada lá. Se tiver um dispositivo intraoral junto, pelo menos permite uma abertura ali que o paciente não vai morrer, né? Então eu acho que muito interessante esse discurso de usar o dispositivo intraoral junto com o CPAP sempre. Titular o CPAP com o dispositivo intraoral, sempre. Porque você permite o conforto maior para o paciente, ele já está habituado com o dispositivo intraoral para... E se ele vai para um rancho que não tem energia, o que ele faz? Uma pescaria? E tem que ter alternativa, não adianta. Então, o dispositivo intraoral é muito bem indicado em qualquer tipo de situação, na grave, na gravíssima. Sempre vai ter o momento certo de usar só o dispositivo intraoral uma noite isolada, numa situação de viagem, de acampamento, de pescaria, de viagem de avião, né? Não é o padrão ideal, mas é melhor do que nada. É melhor do que o paciente ficar sem nada. E o design dele também, assim, eu acho super... Ele é muito leve. Só pegando ele na mão pra você saber mesmo a comparação com os outros. Ele é levíssimo, esse aparelho. Muito, muito confortável mesmo. Será que a cor azul ajuda alguma coisa? É. Bom, a gente agora tem um slogan novo.
Porque a gente vai entrar na era digital, então a gente tá sleep with the blow. We sleep with the blow. Porque, olha, nós desenvolvemos agora umas coisas interessantes, mas tá em fase de teste, de validação também. Também é segredos meio que industriais, a gente não pode muito ficar comentando, né? Tá cheio de plágio, mercado e tal. Provocando a curiosidade. A gente... você sabia que os dispositivos intraorais no fluxo digital, que tá nessa fase agora, você sabe como que funciona no fluxo digital dentro, assim, full digital? Não sabe ainda? Existem alguns designs de dispositivos que permanecem ainda sendo dentro do discurso de equilíbrio posterior. Mesmo no fluxo digital, full digital, ainda continua sendo sempre dentro do discurso de equilíbrio posterior. Parece que não muda nunca. Mesmo que tem tecnologia agregada, um monte de coisas, eles ainda querem insistir nessa ideia de design de dispositivo de equilíbrio posterior. Sabe como que funciona? Eles fazem a placa superior, e aí se você quiser titular depois, tem que trocar a placa inferior para fazer uma impressão de uma placa nova com mais avanço. Então, tem técnica, ou seja, tem marca de dispositivo europeia que eles te mandam lá a placa superior e 5, 6 placas inferior junto. Isso inviabiliza, é muito caro. Sabe por quê? Esses dispositivos que são impressos em resina PA12, que é o nylon, são dispositivos que são de altíssima resistência. Então, o que acontece? Lá no software, você pode criar os alívios, você pode fazer uma série de coisas para essa placa não entrar super rígida nos dentes, promovendo mobilidade dental, aquele desconforto, etc e tal. Isso você controla no fluxo digital lá, no software, desenha. Mas depois, qualquer coisa, você pode dar uma desgastadinha por dentro ainda, fazer os seus ajustes. Mas o problema maior é essa questão de você ter o valor muito alto. E no Brasil ainda não tem nenhum... no Brasil ainda não tem nenhum sistema ainda que é impresso em PA12 com essa resina validada na Anvisa, ou seja, que essa resina é registrada na Anvisa. Então, o que acontece? Existem algumas pessoas que estão mandando fazer impressão fora do país, comprando pecinhas pré-fabricadas do sistema, entendeu? Que não tem registro na Anvisa, que não tem validação no Brasil, que não tem nada, e usando. Outra situação é você mandar fazer um dispositivo desse em outro país, um laboratório tipo Great Lakers lá fora, em Nova York e tal, e instalar um dispositivo no seu paciente e ainda fazer propaganda na rede social. Você está criando prova contra você, você está cometendo crime, né? É um crime o quê? Sanitário. Se você pega um dispositivo que vem de outro país, que não tem nenhum tipo de registro, a matéria-prima dele, né, o método de construção, nada, não tem ficha técnica, não tem nada, instala num paciente seu aqui no Brasil, e ainda você é professor, formador de opinião, publica isso, você está cometendo crime sanitário. Então, crime sanitário é coisa grave. Por que é coisa grave? Porque realmente você está pegando um paciente que pode ter uma alergia àquele tipo de material, uma peça daquela pode quebrar, entrar na gengiva do paciente, na mucosa e ferir, você tem que responder um processo, você não sabe. Então, isso se chama dar sorte para o azar. Então, o que acontece? Nós estamos de olho, né? Nós estamos sempre de olho nessas questões, mas muitas vezes essas pessoas não têm noção do risco que ela está correndo em fazer isso, em usar isso, e levar isso ainda para dentro dos seus cursos, né? Apresentar isso nos congressos lá, falar, eu sou professor eu sou o único professor do Brasil credenciado pela Academia Americana de Odontologia do Sono e tal, e ficar fazendo umas coisas dessas, assim, usando produtos que não são validados pela Anvisa, dispositivos importados, feitos em outros laboratórios, feitos com resinas que não tem validação. Isso daí é perigoso, é importante correndo risco o tempo todo. Os dentistas não sabem disso, o dentista quer o dispositivo pronto e acabou. Exatamente, é isso aí. Bom, doutora Daniela, eu acho que assim, esse primeiro podcast do Onda Apneia, a gente falou um monte de coisa misturou os temas, foi bacana, porque a gente teve a oportunidade de misturar um tanto de coisa, levar a informação, tipo assim, um pouco de tudo. Sim, um pouco de tudo. Para nossas pessoas que vão, que têm curiosidade do tema, né? E eu acredito que nos próximos podcasts nós vamos poder falar muito mais, assim, de temas específicos, né? A gente fez um resumão aqui, Eu sei que você teve um
sucesso absoluto com o sistema, tem histórico na família, de marido, etc e tal. Nós já fizemos vários vídeos com o seu esposo, com o tanto de aparelho na mesa, aquela bacia de aparelho que ele já usou, que já quebrou, que já tentou. Graças a Deus conseguimos resolver o problema dele e de muitos profissionais no Brasil e fora também, né? E a gente está profissionalizando a cada dia que passa. Já mostramos que nós estamos aqui no conceito do futuro agora, né? Digital também. Sim. E não tem nenhum outro sistema no Brasil que oferece para o dentista nenhuma forma segura de adentrar a odontologia do sono igual a odontopneia. Não tem. Ele entra rápido, de forma segura, tem suporte, tem laboratório que faz isso para ele, ajuda a planejar. Isso é um fator importante, você falou, o suporte. Toda vez que eu quero, é na hora. É pegar na mão e atravessar a rua. Esse profissional aí que tá com dificuldade, não sabe como, tem dúvida, não existe. Não hesite, é hora de você realmente procurar a solução e não ficar procurando problema. Eu falo problema é porque hoje a gente está numa situação muito imediatista. Você quer resultado rápido. Sim. Como que eu vou ficar 1 ano, 18 meses, sei lá quanto tempo, assistindo curso para me explicar um monte de coisa que não é da minha alçada, é da área da medicina do sono? Então, o essencial, a odontopneia, ela te entrega, o nosso conceito te entrega. Você vai trabalhar de uma forma segura na odontologia do sono. Depois você pode comprar os livros de medicina do sono, os livros de odontologia do sono, isso dando um capítulo entre um paciente e outro. Nada te impede de você aumentar os seus critérios, né? Sim. Isso é muito importante, ter critério. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo você uma profissional altamente criteriosa, né? Até tomografia você pede para o seu paciente para chegar à questão condilar dos seus pacientes, né? Ressonância. Eu vejo lá o protocolo seu de atendimento é fabuloso. A gente tem muita coisa que a gente tem vontade de colocar do seu protocolo no nosso, na nossa gestão, só que a gente acha um tanto meio que exagerado, a gente melhor melhor individualizar. Tem muito toque? Não, eu acho que, tipo, tem muita coisa que eu penso assim, falando, nossa, se a gente for falar que teria que ter todo esse caminho aqui para ser altamente metódico. Muito cuidado. Talvez tem dentista que não vai gostar muito disso daí, não, de fazer tomo pra isso, tomo pra aquilo. Mas é um cuidado, tipo assim, é melhor pecar pelo excesso de zelo, né? Exatamente. Mas depois que as pessoas começam a entender melhor e vai, né? Eles começam a tomar também esse tipo de cuidado mais, assim, aprimorado, eles vão compreendendo melhor. E eu acho que tem que ser dessa forma mesmo, digerindo um dia por vez, uma experiência por vez, um caso por vez. Hoje, eu acredito que você já deve ter o quê? Mais 100 casos. Ah, com certeza. Mais de 100, fácil, né? Sim. Eu chutei por alto, assim, não sei se é mais, não sei se é menos, mas é uma quantidade expressiva. Tem muito professor dando curso aí que não tem nem a metade. Sabia que tem muito professor dando curso de dispositivo aí que nunca nem usou? Mostra para os alunos. Meu Deus. Mostra o dispositivo e tem manequim no curso para mostrar, mas não tem um caso clínico desse dispositivo. E assim, me sinto muito lisonjeada pelo seu convite de estar aqui e demonstrar um pouquinho da minha experiência, né, com a odontopneia, minha prática clínica e a valorização também do meu trabalho. Que bom, então. Olha, tá convidada para outros, porque nós vamos ter tempo de programar um monte de tópico. Dentre eles, você pode selecionar algumas coisas que você acha, assim, que é muito relevante. Coisas atípicas. Essas coisas atípicas é muito interessante. Você pode trazer para a gente, porque a gente pode fazer um podcast relacionado a uma situação atípica, né? Que realmente existe e a gente poderia apresentar esse daqui em outro podcast, que eu sei que você tem, né? Na hora. Que é coisa que eu não vi em nenhum outro lugar, né? Aquele caso lá de paciente que você tem lá de exército lá, com que mandíbula fraturada, etc e tal. Então, a gente também, são coisas legais para mostrar. Sim, bom, eu acredito que deu para mostrar bastante coisa. Deixo mais uma vez aqui o meu agradecimento à doutora Daniele, que eu já jogo muito mais do que professora nessa área. E que veio de mais de 200 e tantos quilômetros dirigindo e vai voltar dirigindo. Rio Verde. Então, eu acho que
Rio Verde está muito bem amparado, uma cidade do agro fortíssimo, com um profissional igual a você. Eu acredito que realmente ali o pessoal do agro está muito bem amparado nesse discurso de ronco e apneia, sem contar que você tem uma equipe multidisciplinar ali muito bem escolhida a dedo dos profissionais que você trabalham com eles, né? Sim, com certeza. Muito mãe e pai de otorrino usando dispositivo. Ixi, demais. Você provou para eles que CPAP muitas vezes era desnecessário em determinadas situações, né? Trato da família dos otorrinos. Ótimo. Tá bom então, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Zé Roberto. Desejo, assim, cada vez mais. E que eu quero saber logo, tá? Qual que é a nova tecnologia. Não, senão nem com vou certeza. dormir Você essa vai noite. ser Por uma gentileza. das primeiras pessoas a saber. Espero. Muito obrigada. Ótimo. E você que gostou do nosso podcast, clica aí no botãozinho de se inscrever, no sininho para os próximos. Compartilhe esse vídeo aí em geral. Siga a gente no Instagram também, da Odonto Apneia, tá? E vamos ajudar a melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, das pessoas que você conhece, porque roncar realmente é uma doença. Não é um simples barulho incômodo que muitas vezes a gente leva para a situação cômica. Roncar é uma coisa que preocupa e é a principal coisa que chama a atenção a se investigar a questão aí da obstrução. E tenha muito mais informações no nosso site também, que é www.odontapneia.com.br. Como eu já disse, nós estamos em 17 países, você vai entrar ali e vai ver algumas seleções de idiomas, seleciona português, e ali você vai ter a relação de todos os dentistas credenciados do país, selecionando por estado, você vai encontrar ali dentistas credenciados ali, são muitos dentistas que vieram fazer parte de um grupo de sucesso na odontologia do sono, seja odontopneia, seja você o próximo a virar a chave e sair fora desses dispositivos problemáticos, que são realmente improvisados com peças ortodônticas. Use algo que realmente está validado clinicamente, validado com registros sanitários. Trabalhe nessa linha de segurança em todos os sentidos, tanto com um dispositivo que não vai te dar problema, dor de cabeça, e seu paciente vai se sentir muito assim numa linha de conforto e adesão com esse dispositivo. Então, seja o próximo a utilizar o conceito odontoapneia. E não se esqueçam, roncar nunca foi normal.